minha motivação para trabalhar com açaí foi justamente querer utilizar um produto importante para a Amazônia. Ele tem uma importância socioeconômica muito interessante, que é importante para as comunidades ribeirinhas, que é importante para as pessoas nas cidades que consomem esse produto. É um fruto viajante, ele viaja por diversos lugares, que sai do açaizal, vai pelos rios e chega nas cidades para ser processado. O Renato é paraense, viveu e conhece muito bem aquela região. Seria um pouco catastrófico pensar em que nós, na região sudeste do país, no Espírito Santo, possamos elucidar e responder todos aqueles problemas que estão ali na região amazônica. Utilizar um produto tão diverso e rico e importante para a nossa Amazônia foi um dos pilares da minha pesquisa. E o nosso objetivo principal foi avaliar rotas de valorização desses resíduos por meio da pirólise lenta convencional e uma pirólise catalítica. Dessa forma, a gente pôde investigar possíveis produtos, tanto sólidos quanto líquidos, e avaliar o potencial desses produtos. O processo de coleta do material ele foi intenso, ele ocorreu aí num período de mais ou menos 10 dias na cidade de Belém, e existem várias agroindústrias que fazem o beneficiamento desse fruto. Então esse processo ele foi intenso, ele começou sempre com contato com os donos dessas agroindústrias, e depois que ele ocorria, a gente era autorizado a entender quanto de fruto que entrava e quanto de fruto que saía, quanto resíduo que saía desse fruto. A minha pesquisa é focada nos resíduos dos frutos do açaí, que a gente costuma chamar de caroço de açaí. A gente pôde observar que os resíduos eles são gerados em grandes quantidades. Os valores que a gente encontrou foram de 70% de resíduos, e esses resíduos precisam ser geridos de uma maneira adequada. Nós tentamos dar um foco voltado para um outro tipo de utilização, que não fosse a incineração, a combustão, mas aplicar um processo termoquímico que pudéssemos incrementar aquilo que pudesse ser retirado em termos de compostos bioativos, e visando uma aplicação ampla. A pirólise é um processo de conversão termoquímica, onde a gente bota uma matéria-prima, no meu caso específico é uma biomassa, e ele ocorre em altas temperaturas e uma atmosfera inerte, com baixa presença de oxigênio ou nenhuma presença de oxigênio. Quando a gente pensa que a gente tem um produto carbonoso, com potencial de reter carbono no solo, considerado um dos melhores sumidores de carbono, e a gente também tem um produto orgânico que pode ser obtido principalmente de fonte residual, a gente está falando de dois produtos com a capacidade de uso na agricultura de uma forma muito intensa. A pirólise foi essencial para desenvolver a pesquisa porque ela foi o método de conversão escolhido para trabalhar com esse resíduo. Hoje está muito em alta a questão da utilização do biochar, tanto do ponto de vista de seus atributos, de sua melhoria e incremento que ele tem ao solo, como do ponto de vista de carbono. Ao mesmo tempo, esses compostos líquidos, bióleo, líquido pranioso, eles também têm um potencial muito grande na agricultura, e isso também já é demonstrado cientificamente, por meio da estimulador de crescimento de raízes, na prevenção de certas doenças, na melhoria da qualidade do sistema radicular de plantas. O biochar é um outro modo de se chamar o carvão vegetal. Geralmente a gente chama carvão vegetal aquilo que vem da madeira, e o biochar costuma ser vinculado a uma biomassa que não é madeira, mas ainda é uma biomassa que a gente chama de lignocelulósica. O caroço de açaí é uma biomassa lignocelulósica, e aí dentro do processo de pirólise a gente converte ele em biochar. Ele é a fração sólida desse processo. A principal característica dele é ser neutro em carbono. Além disso, ele é concentrado em carbono. Quando eu concentro carbono, eu concentro energia. Já que ele é um carbono concentrado e ele é mais estável do que outro tipo de carbono, ele vai tender a degradar com mais dificuldade. Então ele vai acumular todo aquele carbono dentro do solo. Transformar um produto, um resíduo, em algo mais eficiente com diversas finalidades, com certeza chama a atenção e cria esse lado inovador dentro do processo. Então o impacto ele acaba sendo muito relevante porque ele gera novos conhecimentos, novas informações, em que é possível observar e achar, talvez para outros tipos de materiais, mas para esse tipo de material específico, que é o caroço do açaí, ainda é incipiente. Então, mas é o mesmo material, é material da biomassa, material residual lignocelulósico, sim, mas cada material ele tem uma peculiaridade química. Então, cada um responde de uma forma diferente ao processo de pirólise, a essa conversão termoquímica, na geração de produtos, no caso do Renato, a geração do bioóleo. O bioóleo, ele se trata de um produto semelhante ao petróleo, mas de origem renovável.
ele advém desse processo de pirólise, ele é parte dos gases que a gente consegue condensar. Esse bióleo ele costuma ser um produto com odor característico, uma coisa muito defumada. Ele favorece substituindo uma parte significativa dessa indústria petroquímica, de produtos que essa indústria petroquímica ela fornece. Então a gente consegue substituir isso e, consequentemente, diminuir a emissão de CO2, reduzir o impacto do ambiente e trazendo esse novo produto que é neutro em carbono também. Esse catalisador ele foi essencial dentro do processo de pirólise catalítica. A gente produz esse bióleo possui características que não são tão favoráveis para a sua utilização, seja ela direta ou para o refinamento. Então esse catalisador vem para modificar esse processo, ele vai diminuir o ciclo de ativação de diversas reações, modificar essas reações e assim gerar um produto novo. Então aquele óleo que tinha características não tão favoráveis para o seu uso direto, passa a ter características muito mais benéficas dentro do seu processo de utilização. O relacionamento com as instituições estrangeiras dentro do nosso grupo, ele deixou evidente uma forma diferente de correlacionar e pensar a ciência. Essa relação interinstitucional e internacional, ela se dá justamente pela competência do grupo em lidar com ações. Ela fortalece principalmente a visibilidade do grupo dentro da nossa federação e lá fora. Isso favorece a angariação de recursos diversos. Eu tive a oportunidade de fazer parte da minha pesquisa na North Carolina State University. Eu pude não só conhecer uma nova cultura, como conhecer a forma como outras culturas lidam com a pesquisa. Uma visão que uma universidade da Amazônia vai ter é totalmente diferente de uma universidade, seja dos Estados Unidos, seja do Sudeste. Então, integrar todos esses, onde cada uma tem o seu valor nas suas visões, é essencial, é primordial e fortalece ainda mais os resultados. A pesquisa ela engloba desde as questões voltadas para a energia, a questão da sustentabilidade, a questão das cidades inteligentes, principalmente em pontos voltados para mudanças climáticas. A minha pesquisa está diretamente vinculada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, sobretudo no que se diz a respeito do objetivo de energia limpa e sustentável e em mudanças climáticas. A pesquisa contribui de maneira técnica para a obtenção de um novo produto a partir de um resíduo amazônida. Existe a possibilidade de se criar um produto que já é requerido pela sociedade de forma geral, com a chance de utilizar algo que comunidades, por exemplo, fazem seu uso, ou que ele é encontrado com certa abundância por cidades e comunidades na Amazônia, principalmente no delta do Amazonas, então, que inclusive é a região de onde eu venho. Ter esse tipo de trabalho, ele acaba essa fase inicial, desenvolvimento científico e tecnológico. Uma segunda interface seria o desenvolvimento regional e local. E terceiro, não mais o mais importante, mas é o que fecha o ciclo, esses modelos, né, pilotos, esses hotspots, eles possam ao longo do tempo ir se generalizando, né? E isso aqui serve para caroço de açaí, isso aqui serve para caroço do piqui, isso aqui serve para casca do baru, isso aqui serve, né, para casca da laranja, e ao longo do tempo isso aí pulverizando de forma que, né, o Brasil ele possa ser um modelo, né, de desenvolvimento no que tange reaproveitamento de resíduos e geração de novos produtos com impacto na geração de renda das pessoas.